Muito bem, gente, começa mais um podcast, o podcast No Contexto, o podcast que nunca fica fora do contexto da sua vida, da Bíblia e da lição jovem. E eu estou aqui com o Renan, que veio da Bolívia atrás de uma namorada. E aí, Renan? Bolívia não, é Chile. É Chile. Perdeu todo o sotaque que chegou no Brasil. Isso, perdi o sotaque ali, terei um nome sim, 2 meses, brincadeira, gente. Paulistano aqui, feliz aqui em participar com vocês, viu? Feliz também em participar com a Ingrid Calpana aí com a gente, paraibana, já mora bastante tempo aqui em São Paulo também, não é? Tá aí nessa de Paulista e Paraíba, né? Mas é dos dois corações de Jesus, né, Ingrid? Isso que importa. Como você tá se sentindo aqui, tá com a gente, tá feliz? Fala aí um pouquinho. Eu tô feliz, eu só falo um pouco, muito, né, vamos dizer assim, mas eu tô um pouco tímida, mas Deus vai me usar hoje. Amém, amém. E eu estou aqui com o Fabrício Leão. Tudo bem, Fabrício? Da tribo de Judá. Aí sabe. Essa sabe, é isso aí. Prazer, Ingrid, estar com você aqui, com cada ouvinte também do podcast. Estamos aí chegando já no finalzinho da nossa reta final, nossa temporada. Está sendo muito legal, aprendemos bastante. É um prazer, Ingrid, estar com você aqui. Eu sei que você está com uma camisa, para quem está acompanhando aí o videocast, com a camisa especial do projeto Um Ano em Missão. Esse projeto tem sido feito aqui na PR, já é a nossa 3ª edição. Aí, ó. Renan é o nosso líder, viu, pastor Adriano? Me conheceu na outra gravação aí também. Isso. E é um prazer estar com você também, Ingrid. Que Deus te abençoe. É um prazer estar participando desse momento de estudo aqui também da Palavra de Deus. Estamos com ele, o nosso Homem de Ferro, ele está em todos os lugares. Sonhos tambores. Eu olho esse óculos, ele só me lembra daquele óculos do Tony Stark. Só, assim, cara, você liga. Impressionante. Parece todas as respostas da lição, assim, já. Aqui, Mas, é isso aí. Mas olha, é um prazer estar participando desse estudo aqui. Pastor Adriano tem sido aí um instrumento de Deus aí para nos conduzir e ampliar o conhecimento, dirigindo aí o estudo da lição Contexto Bíblico. Prazer, pastor Adriano. Beleza, sejam todos bem-vindos. E para você que está nos ouvindo, é só nos seguir lá no @ja.paulistaleste e fazer o seguinte, para ganhar uma camiseta, né, para concorrer a um sorteio de uma camiseta no contexto, uma camiseta assim, a mais aguardada, Fabrício Leão, né, a mais aguardada do que a camiseta jovem de 2022. É a camiseta no contexto. E para você essa só recebe quem tem fé, viu? Quem tem fé e quem marca, né, nas redes sociais lá a hashtag disciplina no contexto. É o tema da nossa lição dessa semana. Tema pesado, hein, pastor? Sim, nós vamos aí, as cintas serão tiradas das calças, né? Vamos falar as lembranças boas e más da infância, né? Quando a gente fala em disciplina aí. Mas então, você segue a gente lá no ja.paulistaleste no Instagram e também no YouTube, nos assiste lá através de imagens, né? No /Paulista Leste. Para concorrer a esse sorteio, então, você coloca lá na sua... tira um print lá, uma foto, algo que você está fazendo, quem sabe lavando louça. Eu sei que muitos lavam louça ouvindo podcast, outros correm, outros estão no trânsito, enfim. Comem bolo, né? Então, tira uma foto, um print aí e marque aí no teu post o hashtag disciplina no contexto para você concorrer à camiseta no contexto. Vamos então para a oração e eu quero convidar então o pastor Renan. Renan, ora para nós, pede a bênção de Deus para o nosso estudo, por favor. Com certeza, agora oremos. Pai querido, meu Deus, muito obrigado porque o Senhor nos disciplina, porque o Senhor nos ama. Queremos pedir que o Senhor esteja aqui também, Espírito Santo, nos guiando nas palavras, no estudo, para que seja tudo de acordo com a Tua vontade. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos lá para o estudo então. Nosso texto-chave está em Hebreus capítulo 12, é o capítulo todo, mas para ganhar um pouquinho de tempo, eu vou ler a partir do verso 6 até o verso 11. Diz o seguinte: pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Estou na versão transformadora. Essa é boa, essa versão aí. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai, Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram
por alguns anos como julgar o melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. E para concluir, nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa, mas mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa, de paz, para os que assim são corrigidos. E enquanto eu leio esse texto, estou lembrando aqui de várias vezes que fui disciplinado, né? E a tirinha aqui da nossa lição tem uma coisa interessante, né? Tem a primeira imagem aí, a pessoa tranquila, navegando em rios sossegados ali e tal, tá sossegado. E eu tenho uma mulher lá na margem com uma pedra na mão, que parece que vai tacar, né? Chamando a atenção dele para tacar a pedra. E aí chega uma moça e fala, não, você vai machucar ele, vai machucar ele, né? E aí a próxima imagem mostra, né, que ele está indo para uma cachoeira, uma cascata aí, né? E se ele não for disciplinado, avisado, né, corrigido, ele pode então cair. Então, gente, já estamos entendendo aqui o teor da nossa lição dessa semana, que vai falar sobre amor e disciplina, né? Mas vamos entender, quero jogar aqui para vocês como entender o papel da disciplina à luz das Escrituras, né? Como que entender isso? É algo bom, ruim? Como funciona a disciplina bíblica? O que você acha, Fabrício? É interessante, né? Porque fazendo um gancho aí com a lição anterior, essa tentativa de tentar foi boa, né? A gente tenta tentando. Mas essa tentativa de dizer que a lei antiga ou a lei dada no Sinai tinha que ver com um Deus irado, um Deus que disciplinava, um Deus que se fizesse algo contrário ao que ele queria, devolvia tudo em raios ali, em castigos, em coisas parecidas, né? E o Deus do Novo Testamento, da Nova Aliança, que dá a vida, que perdoa, que perdoa até mulheres em flagrante adultério e coisa parecida. E é interessante porque acho que essa lição ela vai tentar unir essas duas coisas que vão dar a nós a possibilidade de entender que é impossível alguém dizer que ama alguém, que tem cuidado por alguém, que se preocupa com alguém e vê ela como na tirinha, descendo quase por um precipício, colocando a sua vida em risco, de quem está também geralmente ao seu redor, e não falar nada, não dizer nada, não avisar, no mínimo, não chamar a atenção para que ela perceba o risco que ela está correndo, né? Verdade. Acho que a principal coisa que vem na minha mente aqui, rapidamente, é que quando a gente olha a Bíblia como um todo, até tem essa compreensão mais ampla da aliança eterna de Deus, que tem momentos históricos de um Deus que é justo, mas que também é amor. Um Deus que ama, mas porque ama, disciplina. Porque você até mencionou, né, que já passou por alguns processos de disciplina. E estou aqui voltando. Eu sou o caçulinha, né? São 4 filhos na minha mente. E o caçulinha, não sei como é na sua casa, mas lá em casa era muito legal, porque a gente não passava por nada, né? Acho que os mais velhos, eles sofrem bastante, até quando chega no novinho, o pai já aprendeu. Confirmo, é assim mesmo. É assim mesmo. O pessoal não entende, eu não sei porque o pessoal mais, assim, os mais velhos têm raiva dos caçulinhas, ele não tem culpa de nada. Eu pensei que você apanhava bastante. Cara, eu apanhei. Eu falei, nossa, você deve ter apanhado bastante na cabeça, né? Na cara, você apagava. Os caras não acreditam, assim. Mas eu apanhei 2 vezes, cara, na minha vida toda dos meus pais. E eu acho que tive o privilégio de aprender mais com os outros. Quando eu via os outros levando alguma correção dos meus pais, eu vi que a coisa era séria. Aí você sabe. Então, eu sou amigo. Mas era interessante ver meu pai quando via meus irmãos, porque eu conhecia os bastidores, né? Da minha irmã, do meu irmão, fazendo coisas que não deviam, e a intenção, embora muitas vezes rústica, dura, muitas vezes. A maneira como fez, né? Mas a gente via. E eles hoje, né? Todos têm família, são pais hoje, e têm um carinho e um respeito muito grande pelo meu pai, e olham para o passado e realmente reconhecem que o papai queria o melhor. Tirar eles daquele precipício. Ingrid, você já foi disciplinada na sua infância? Que não faz muito tempo, né? Apesar de eu ser o mais jovem aqui da mesa, né? Mas como que foi isso? Foi um processo muito duro. Bem doloroso. Bem doloroso. Como fala no verso mesmo, né? Quem gosta de ser disciplinado, né? A disciplina é algo que dói, porque
o pai e a mãe, quando disciplinam o seu filho, ele não quer que o filho passe por aquilo, né? Só que quando o filho ele acaba desobedecendo ou fazendo alguma coisa que é errada, precisa ter essa disciplina, essa educação. E muitas vezes o meu pai e minha mãe, como eles não tiveram muita base, né, de educação, eles falavam assim pra mim, olha, vai buscar a vara porque você fez algo errado, você precisa No teu caso, aprender. mandava ir buscar. Já vai pensando, né? Já vai pensando. Que legal, deixa eu anotar isso aí, é criativo isso aí. Fabricinho que Mas, se ó, cuide. Aproveitar que a Ney tá falando, meu pai também tinha um processo de disciplina bem duro, né? Ele não mandava a gente buscar a vara, algo parecido. Mas sabe o que ele fazia? Eu chegava em casa, minha mãe falava assim, eles aprontaram, Fernando. Falava, eles aprontaram? Molecada, vem cá. Tirem a roupa e vão pro banheiro. Que top! Ritual de purificação antes do... Mas entenda que ele não ia lá. Ele deixava a gente no banheiro e às vezes a gente ficava a tarde inteira até anoitecer trancado no banheiro. Então o processo claro, depois claro, a gente, por exemplo, se eu tivesse brigado, que a maioria das vezes é porque eu brigava com meu irmão. Então ele colocando nós dois lá pelados do banheiro, a gente em algum momento ia conversar e resolvia. Mas mesmo assim resolvendo, ele aparecia na noite. Já conversaram? E a cinta rolava, né? Mas eu percebo assim, meu pai, ele soube disciplinar em certos momentos, mas em outros momentos ele passou do limite, né? E a Ingrid falando aqui, né, que foi um processo doloroso, né, Ingrid? Com certeza. Renan, passou por isso já, cara, ou não? Cara, quando a minha mãe ficou grávida ainda da minha irmã, foi pior, porque eu pensava, ela não pode correr mais atrás de mim, né? Então dá pra dar uma fugida. Aí ela desenvolveu ali o dom de atacar as coisas, tirou o alvo, sabe? Ela tem um dom da mira, igual Isso, minha mãe também. exatamente. Ela já pegava o chinelo, já ia ali, ó, na cara, entendeu? Na cabeça já. E era muito engraçado. Meu pai mesmo, ele só me bateu, pelo que eu me lembre, uma vez quando eu coloquei fogo na cortina da minha tia. Pra você ter uma ideia. Infância bem alegre, né? Então tinha Mas motivos, é engraçado, né, cara? E é bom ver que tudo isso que eles faziam é justamente para evitar que nós fizéssemos outras coisas, né? Inclusive, teve uma vez que eu fui tentar colocar o dedo na tomada, ela me bateu para não colocar. E aí, quando ela não estava vendo, eu fui lá, coloquei o dedo na tomada e aí eu até cortou a minha mão lá na igreja. A igreja estava em construção, estava brincando. Então, assim, eu percebi que era muito melhor levar a chinelada da minha mãe ali a certeira do que eu levar o choque, que pode até cortar a minha mão. Uma coisa que nós temos que entender aqui, que a lição está trazendo, que disciplina, ela tem a mesma raiz de discípulo, né? Então, disciplina faz parte de um processo, né, para lapidar o caráter, né? Então, nós cristãos que estamos aí submissos ao senhorio de Jesus e do nosso Deus, nós temos que entender que a disciplina é algo que Deus faz com aquele que ama, né? E se ele, é igual o texto que nós lemos aqui, se ele não disciplinar os seus filhos, então ele não se importa. Ele não é pai. Não é pai. Porque um pai de verdade, é impossível ele não disciplinar seu filho, né? Em algum momento orientar, em algum momento dizer não. E até, acho que foi nas lições anteriores que estava ouvindo aí o podcast, sobre a importância do não, né? E às vezes fica esse Deus do Velho Testamento, aquele do não, não, não. E eu até lendo um livro com um tempo atrás, faz tempo já. E foi bom para mim, eu tenho tentado exercitar isso, né, ao decorrer dos anos. Enquanto a gente não aprender a dizer não, a gente vai sofrer. É verdade. E quantas vezes eu tive que dizer não, porque hoje eu sou pai e tal, né, pro meu filho. Eu tenho um filho que vale por 10, então é difícil falar não. E dói na gente dizer não. Às vezes dói você ter que disciplinar um filho por aquilo que você não quer que ele sofra ali mais na frente, né? E muitas vezes nas nossas conversas, também é bem conversado lá em casa, quando a gente está passando por esse processo, eu digo claramente, muitas vezes falei chorando para ele, olha, eu queria que fosse em mim do que em você. Mas é melhor você entender que eu estou fazendo isso aqui porque eu te amo. E é muito legal quando quem está sendo disciplinado entende isso. É claro que na hora é difícil pra caramba. Mas é interessante depois desse momento, como é bom poder receber essa gratidão, que hoje eu tenho pelo meu pai, né? Falando sobre disciplina, eu cresci no campo, né? E o papai tinha esse negócio de final de semana levar a gente para plantação, para roça. Eu detestava, eu queria jogar bola, ele queria levar a gente para trabalhar. Ele cresceu nesse ambiente, né? E minha irmã ficava em casa, que era a queridinha dele, né? Sempre tem uma, né? E aí eu vou ficar também para ajudar em casa, né? Minha irmã, todo mundo vai. E ela enrolei, fiquei com ela.
E todo mundo foi. Quando ele chegou meio-dia, tirou aquela coisa, todo mundo suado e tal. E eu lá, ajudando minha irmã. Na minha cabeça, tô ajudando minha irmã. Eu só ouvi ele falando da cozinha. Cadê o Fabrício? Aí já bateu aquela coisa, mas no coração. Não, eu tava aqui ajudando, trabalhando, como é que pode? Eu vou sofrer por quê? Pagar alguma penalidade porque eu tava ajudando minha irmã? No dever de casa. E aí meu pai foi lá com a mão para trás, começou a se aproximar de mim, aí eu não entendi, já foi pegando a minha mão. E, bom, na minha época era tipo assim, eu não te disse. Tipo umas pausas assim, sabe? Você aprendia a sílaba fácil, né? Me recordo que eu sentei na calçada e fiquei lá chorando assim, inchado de raiva. E no fundo do meu coração, tipo assim, ficava pensando, né? Garoto, né? Uns 12 anos, eu nunca mais falo com ele e tal. E me lembro que a cinta tinha batido no meu braço, tinha ficado aquela mancha, né? No braço. E pouco tempo depois, estava ali no colo do meu pai. E ele me afagando, olha, quando o papai te chamar, você vai e tudo, etc. E nesses pequenos detalhes eu aprendi, eu falo do trabalho. É engraçado, né? Na hora a gente não entende, na hora a gente chateia, mas o pai vê lá na frente porque ama. E sempre que a gente cresce, a gente olha para trás, vê a disciplina exatamente assim. A gente aprende, lembra e fala, não, realmente isso aqui é bom para mim. Às vezes não entende no momento, na hora não entende, mas depois que cresce, amadurece um pouco, você olha para trás, você percebe o porquê que foi aquilo. Aí você concorda e até repete às vezes. Eu tive várias experiências, disciplinas, né, com minha família, que se a gente for contar aqui, a gente vai ficar só o podcast aqui. E são histórias assim que realmente hoje nos fazem assim, refletir, né? O quão pequeno, imaturo nós fomos, né? Por transgredir as leis impostas pelo pai, né? Eu sei que meu pai errou também em exagerar na disciplina, né? E aqui nós temos que entender essa diferença, né? Porque ser disciplinado pelo homem é algo terrível, né? Porque o coração do homem é enganoso, é corrupto, é maldoso, não vê limites, né? Agora, a disciplina de Deus, ele é uma disciplina já com limites. Tem um protocolo, né? Com intenção. A disciplinar é para redimir. Eu lembro uma vez que eu fui disciplinado na igreja. E aí quem foi disciplinar, o pastor me chamou, né? E eu com medo, né? Falei, nossa, eu tinha aprontado, né? Aí sentei, pastor Moisés Sanches. Ô, Adriano, tudo bem, Adriano? Desse jeito, né? E dava risada. Eu falei, nossa, você vai pegar leve comigo, né? Ô, Adriano, e conversa vai. Adriano, você fez isso? Eu fiz. Então, eu fiquei sabendo, fulano falou. Aí ele falou, tem muitas pessoas sabendo do seu erro. E de acordo com o manual, infelizmente, Adriano, você passou dos limites, nós teremos que... Aí eu fui removido da igreja, cara. E aí eu fiquei revoltadíssimo, cara. Revoltadíssimo. Falei, meu pai, não, porque eles são injustos e tal, aquela coisa toda. Vou pichar a igreja. Não, eu revoltado. Falei, não, beleza. Cara, aí foi passando o tempo, a poeira foi baixando, né? Eu fui olhando para outros ângulos, né? Enfim, passaram-se aí 18 anos. Aquele mesmo pastor que tinha me removido, ele estava na formatura de teologia comigo. Olha. Então, assim, eu vejo que a gente tem que entender que a disciplina nós temos que aprender a absorver, né? Refletir. A gente tem que partir do pressuposto que a gente deve estar errado, né? A gente nunca sempre está certo, né? Agora, voltando aqui para o nosso tema da lição, Deus fala assim, ó, se você fizer isso, tem isso. São as bênçãos. Se não fizer, tem as maldições. Como entender as maldições da Bíblia? Cara, eu acho fantástico isso, porque assim, a gente tem que olhar para Deuteronômio 28, que fala sobre as bênçãos e maldições ali, um dos textos mais importantes para falar sobre isso. E é interessante que quando você vê, tem uma lei no passado que usava, até mesmo Abraão, ele seguia essa ideia, essa cultura antiga, de lei entre vassalo e suzerano, né? O suzerano era o rei, e geralmente quando ele conquistava um território, aquele território se tornava dele, ele fazia um acordo com o rei daquele outro território. E aí quando ele chegava, geralmente ele cortava animais no meio, separava esses animais e passava no meio os dois.
Até Deus fez isso com Abraão, né? Se o Rodrigo Silva tivesse aqui, cara, Gustavo da lição passada. Foi semana passada, Dá né? vontade de ficar só aqui ouvindo. Não, esses caras gente, falando. Bebendo dessa eu fonte de liguei. sabedoria, cara. Cê Olha. tá- Eu liguei pro Rodrigo Silva, eu falei, cara, o ok. que você pode fazer aqui pra me ajudar? Caraca. Aí ele falou Não, isso sou aí. zerando, que eu acho que eu Nossa, tô anotando aqui o nome. Gostei. E aí, quando eles passavam, simbolizava justamente isso. Se você descumprir o acordo que você fez comigo, a mesma coisa que acontecer com esses animais vai acontecer com você. E o interessante é que Deus passa entre os animais, mas ele não pede que Abraão passe entre os animais. E quando nós vamos ver ali em Deuteronômio 28, que falam as bênçãos e maldições, a expectativa que se cria quando você lê o texto é que o final, a última maldição vai ser a morte. Então ele começa, olha, bendito será no campo, bendito será nisso. Se descumprir, maldito será no campo, ao entrares, ao saíres, e aí vai até o final do capítulo, até o versículo 60 e pouco, e aí você fica esperando, vai morrer. O cara que fizer descumprir a aliança vai morrer. Mas no final, a última que tem é o seguinte, e você será exilado. Você vai para exílio. Se descumprir tudo, vai ser para exílio. Então, assim, nos outros povos, eles estavam muito acostumados com essa questão de morte. Descumpriu, morreu. Mas Deus, ele é tão bom que até quando nos disciplina, ele nos disciplina e ainda não, no final, ele ainda dá esperança de você reconhecer o que você fez no exílio e voltar para onde você errou. Então você está falando que as maldições, não é que Deus vai lá e castiga e maldiçoa, é como se fosse, a gente colheria as consequências da nossa má escolha. Exatamente. Foi assim com Adão e Eva, né? A gente olha assim para Adão e Eva e pensa assim, não, que Deus fez com que Adão, ele dominasse Eva depois do pecado. Mas não é bem assim. Porque quando antes deles estarem nus, um pensava em satisfazer o outro. Eles não pensavam em satisfação própria. Então agora, depois do pecado, Adão ele olha para Eva de uma maneira egoísta e com vergonha ele se cobre. E obviamente, por ele ser forte, consequentemente, ele quer Eva para si, quer dominá-la por conta do egoísmo. Então você percebe, é uma consequência natural do pecado. Não é nem algo que Deus pega e coloca no coração do ser humano. É uma consequência natural do pecado. E você, Fabrício, depois dessa aula, ó, falou de alianças do passado, deu uma aula para nós de relacionamento conjugal. Meu amigo. Olha Rapaz, aí, cara. Imagina quando esse cara casar. Mano. Cara, não, eu vou ligar pro Rodrigo Silva depois agradecendo, falar, cara, valeu. Espetacular, Fabrício. Eu acho que um dos exemplos que vem à minha mente assim, toda vez que eu vejo essa discussão em torno da maldição e bênção, eu me lembro de Faraó, né? Tem muitos exemplos assim, né? Mas até a expressão bíblica diz que Deus endureceu o coração de Faraó, né? Verdade. E as pragas vieram literalmente de Deus. E elas vieram como resultado de um coração que não se submetia a Deus. E é claro que, imagina, Deus precisaria enviar as 10 pragas para isso acontecer? Não. Não era a intenção de Deus, né? Mas elas foram dadas para provar que o coração obstinado de Faraó não ia ter a última palavra. Deus ia cumprir a sua promessa, né? E é curioso, porque quando Deus ele envia as pragas não afetam o seu povo. Verdade. Né? Até a última, mais terrível, né? Que é o caso aí dos primogênitos e tal. E é um momento difícil, porque ao mesmo tempo que você vê um Deus de amor, cuidando, protegendo, disciplinando também, aqueles que não acreditam nele, que não se submetem a ele. E embora haja todo esse protocolo, né, Deus vai lá e manda Moisés. É interessante que a lição fala sobre isso, né? Deus, através da palavra, né, nos orienta, nos incentiva, né? Até Salomão fala sobre isso, né? Rapaz, era melhor você aprender com o exemplo dos outros, né? Não ter que sofrer para poder saber que é ruim. E Deus manda a palavra, e depois ele repreende, né? Depois ele manda uma correção. Geralmente a disciplina, eu vejo assim que é muito clara no Antigo Testamento, né? Agora eu quero levantar a bola aqui e para Ingrid, né? Ingrid, você acha que Deus hoje disciplina as pessoas ainda ou não? O que você acha? Com certeza. Eu sou a prova disso. É muito fácil, quando a gente comete um erro, a gente não querer dar o braço a torcer. A gente falar que a gente está correta, a gente está certo, ser dono da razão.
Só que muitas vezes Deus precisa falar com a gente através da palavra dele. E muitas vezes, quando ele fala comigo, por exemplo, quando eu erro, eu falo, nossa, Senhor, eu fiz isso, 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 eu estou certa. Ele fala, não, filha, olha como que está na minha palavra. Então, muitas vezes, nosso egoísmo não deixa que a gente veja a disciplina do Senhor, porque ele é um Deus sábio. E como fala em Hebreus, a disciplina dele é melhor do que a dos homens. Então, quando ele me disciplina, é como se o meu pai e a minha mãe também estivessem me disciplinando. Então, eu vejo a disciplina hoje com outros olhos, claro, né? Com o tempo a gente amadurece, né? A gente vê que a gente está crescendo, né? E nosso relacionamento com Deus muda muito. Temos os nossos altos e baixos, mas reconhecer que Ele é a sabedoria, de que dele provém tudo que é de melhor para nós, o bem vem para aqueles que amam a Deus, que temem a Ele. Então, a disciplina, ela é algo que vem para proteger. E as maldições, só pegando um gancho aqui que o pastor Fabrício e o Renan disseram, está entrelaçada com as advertências. Quando um pai e uma mãe, por exemplo, o Renan disse, né? As consequências, né? Isso, da tomada, por exemplo. Vocês que são pais, que estão em casa também, podem compreender isso, que vocês amam tanto seus filhos que não querem que eles enfrentem as consequências más. Claro que na nossa vida a gente tem consequências boas e más, mas as consequências más são piores, porque juntamente com elas vem a dor, vem o sofrimento. E Deus, ele é um Deus de amor, tanto que no passado, como lá no Faraó, né, que disse, você, pastor Fabrício, as advertências, as maldições vieram por quê? Não porque Deus queria, mas sim porque era necessário. Então, muitas vezes, a disciplina vem porque ela é necessária para que o filho volte, e esse é o exemplo de salvação. Exato. É engraçado porque a gente, geralmente, quando vai cuidar de alguém que precisa de uma disciplina, a gente fica com medo de como vai fazer, né? Então, às vezes, a gente chega e a atitude errada que nós tomamos é passar a mão na cabeça, né? E isso é um sentimento de dó. E eu acho que dó é o pior sentimento que você pode ter por um ser humano. Quando você tem raiva de alguém, você ainda respeita essa pessoa. Eu até brinco, né, com os meninos lá da missão, que eu falo assim, ó, você vai passar lição agora. Ele, não gosto de passar lição, porque eu não tenho esse dom. Eu falo, então vai desenvolver. Aí, não aguento. Eu falei, não, pode odiar o quanto for. Ódio é um amor, que você fica pensando tanto na pessoa que você odeia, que você chega a amar ela, entendeu? O amor é a mesma coisa. O amor, você pensa na pessoa, você quer bem dela, mas a dó é indiferença. Porque você não respeita a outra pessoa com quem você está lidando. Você não está preocupado com ela. Então, a atitude que você toma é passar a mão na cabeça. É concordar, tá bom. Porque não vai fazer diferença na sua vida. Você não se preocupa com ela, então você tem dó dela. E eu acho que dó é um sentimento muito perigoso. Eu lembro que quando eu dava aula lá em Cascavel, né? Um abraço para o colégio de Cascavel. E eu lembro que tinha um rapazinho, eu não vou falar o nome dele aqui, né? E ele, assim, um moleque super agitado, sabe? E aí um dia a mãe dele me procurou, eu fui lá atender ela e tal, né? Ela disse, pastor, eu preciso de ajuda do senhor e tal. Eu falei, sim, vamos conversar. E começou a falar de tudo que ele aprontava em casa, cara. Ele não respeitava ela, e não sei o que, e fazia isso, e não fazia aquilo, ele bagunçava e tal. Aí nisso, e eu só anotando, né? E aí perguntei o que ele tinha, o que ele fazia. Ele faz natação, ele tem um videogame, ele tem isso aqui, ele faz isso, sabe? Uma liberdade total, né? E aí eu já estava com a receita para recomendação, né? Claro, não era bater, não é isso, mas tirar aquilo que ele gosta. Falar, peraí, vamos combinar aqui, ó. Você está aprontando isso, então eu vou tirar isso se você não fizer, né? E quando eu comecei a passar a receita para ela, o rapazinho chegou na sala. Aí ela pegou, abraçou ele assim do lado, assim, então, olha aqui, meu filho, como ele é bonito, não sei o quê. Eu falei, vixe. Aí falou, então, mãe, ó, se você quer o respeito dele e tal, sei lá, combina com ele, faz um trato, se você fizer isso, você não vai ter isso, tira aquilo. Aí a mãe, o Fabrício, olhou pra mim assim, tadinho, eu não posso tirar isso dele, né? Então, é o que você tá falando, né? Tirar a disciplina de alguém é passar a mão. E é não querer o bem dela. Isso, é tornar o filho mimado. E Deus não quer filhos mimados, né? Tem um texto na Bíblia que, para mim, é um dos mais fora do contexto.
Tem aquele que todo mundo usa, né? Tudo posso naquele me fortalece. E usa para tudo, né? Mas tem um pior que talvez, para você que está ouvindo aqui, talvez seja novidade. Mas sabe aquele texto que diz assim, aonde tiver 2 ou 3, ali estarei? Sabe esse texto? Esse texto só é usado quando Jesus fala da relação da disciplina. Que quando você for disciplinar alguém, vai você e mais a testemunha, é onde estará 2, 3. Eu estou ali para disciplinar, porque eu amo ele. E a gente usa esse texto para dizer que qualquer lugar, claro, Jesus está em todo lugar. Mas Pequeno grupo. mas ele usou esse texto para dizer o seguinte: no momento da disciplina, de dizer não, de dizer o que tem que ser feito, eu estarei ali. É interessante esse texto que você mencionou aí, porque o texto de Hebreus aqui até amplia até mais ainda. Vocês estão rodeados de uma nuvem de testemunhas. Não é 2 ou 3, não. Vocês têm um monte de gente que já passaram por vocês, que antecederam vocês, que são provas vivas de que não vale a pena ser infiel a mim. Quem é infiel a mim diante da promessa que eu fiz de guardar, de proteger. Interessante, né, que até ela mencionou que a disciplina protege. Deus coloca as suas orientações sempre seguindo esse protocolo, orientando, sentando, repreendendo e tal. Quando nada... É até interessante no final da lição falar sobre isso, né? Deus usa as provações, né, as dificuldades, como cobreiras para fazer a gente voltar atrás. Sim. E às vezes, às vezes não, né? É o último recurso. Porque antes disso, ele já seguiu todo um protocolo, vai lá, avisa, conversa, senta, orienta, vai dar nisso aqui, olha, tá vendo? Lembra do primeiro texto que a gente leu? Na primeira lição que a gente estudou, lá de Isaías, dizendo que a terra é amaldiçoada por causa da gente, porque vocês quebraram a minha aliança, aí por isso agora a terra está doente, as coisas estão murchando e tal, mas é por causa de vocês. Vocês querem ser livres para fazer o que quiser, mas na hora que planta não quer colher. Sim. E Deus não quer que a gente colha nenhum tipo de problemas. As maldições, elas são resultados diretos da nossa infidelidade, a nossa desconfiança naquilo que o Pai disse pra gente. Quantas vezes meu pai e minha mãe, e quem sabe de vocês também, disseram alguma coisa pra gente não fazer, a gente fez e quebrou a cara. E no fundo, eles estavam... Literalmente quebraram a nossa vida. E eles estavam certos, porque queriam o nosso bem. Sim. Mas é óbvio, né? Eu me recordo, eu andava muito de moto quando era garoto, né? E sempre que algum garoto se acidentava, meu pai e minha mãe chegavam assim, e aí? Fulano tal quebrou a perna, né? Mas não falavam, vai parar de correr também, vai parar de andar. Aí eles diziam, não, pai, tudo bem e tal. Mas em outras palavras, queriam dizer assim, olha, eu não quero que você passe por isso. Ande mais devagar. A gente confia em você, etc e tal. Mas Deus, ele quer, com disciplina, ele quer proteger a gente, mas tem muita testemunha, nós temos muitos recursos que nos fazem lembrar, nos dão assim, muitas provas de que realmente Deus é um pai de amor que ama a gente. E além de disciplinar nesse sentido, também a disciplina treina a gente e nos capacita, né? E capacita até para uma missão, né? E talvez você que está nos ouvindo aí fique pensando, né? Mas eu fui chamado para quê? O que eu tenho que fazer? De acordo com a lição aqui, tem um texto que chama atenção. Eu quero ler aqui e depois jogar para vocês. Texto, que diz o seguinte, ó, Colossenses 3, 23 e 24. Diz assim, ó, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Então, a lição também diz o seguinte, tudo que a gente vai fazer, quer seja as pequenas coisas, né, os favores, né, a gente tem que entender que por ter essa visão, né, de que nós estamos por baixo do senhorio de Jesus, a gente temos que fazer o nosso melhor, né, e isso nos capacita para missões maiores, né? Eu lembro que eu passei pela escola da coportagem, né? Não sei. E eu já tive muitas experiências assim, com Deus de chegar no limite e aquilo me preparar para o ministério, né? Outra coisa também que acontece muito comigo, por incrível que pareça, é eu consolar casais que perdem filhos. E aí vocês devem falar, mas por quê? Porque eu já perdi 7 filhos. Eu sei o que é perder uma criança. Eu sei o que é ter que fazer um aborto, ter que cortar a barriga da esposa e não ter criança. Eu sei o que é nascer a criança e ficar na UTI dias. Então, assim, eu hoje olhando assim, eu sei que eu sofri e tal, mas tem outros propósitos, mas hoje eu me sinto forte. Recentemente, um casal lá no meu distrito perdeu
né? E eu sabia que palavras poder dar, orientação. Porque você já tinha passado por aquilo. Isso, né? Então é fantástico. E vocês? O que vocês olham assim para o passado de vocês? Falam, era coisa simples. E hoje você fala, puxa vida, eu me empenhei naquilo lá e hoje, Deus me abençoe. O que vocês têm aí? Eu já perdi uma irmã. Eu lembro que quando chegava em casa, minha mãe estava simplesmente extasiada, não sabia o que... Não adiantava quem chegasse para falar com ela, igual você chegou a falar. Nem adiantava o que fosse falar, não tirava a minha mãe daquela tristeza profunda, daquela depressão. E nós todos em casa, com muito receio, muito maus, sofremos muito. Isso me faz lembrar também, e isso me entristece às vezes, apesar de ter sido a maior bênção do universo, é que a verdadeira disciplina, quem sofreu foi Jesus, não é? Por nossos pecados. E quando a gente começa ali o Hebreus capítulo 12, por exemplo, né? Que aqui a minha versão não é a transformadora, né? Não é... Tive que ler umas 4 vezes para entender aqui, né? Desembraçando, tenazmente. Mas aqui quando fala... Paulo ele começa o texto dele, o argumento dele de Hebreus 12, justamente falando de Jesus, que passou por todas as provações, que sofreu, recebeu a punição que era para a gente, recebeu para ele. E o mais interessante é que Paulo ele cria um cenário onde parece que Jesus ele viu ali a história da redenção, a criação, o homem pecando e depois todo mundo numa mesa comendo feliz, como uma família feliz no céu. E que depois dele ver tudo isso, claro, né? A gente vai estudando aqui o texto, vai vendo isso. Depois de tudo isso, ele olha para o objetivo final e ele foca no objetivo final, não no pecado em si. Ele não foca naquilo que ele vai sofrer na cruz, ele não foca naquilo que ele vai receber de chicotada, ele foca em todo mundo salvo no céu. E eu acho que isso é muito bom para nós lembrarmos enquanto estamos como disciplina. Que quando Deus ele nos disciplina, na verdade, a gente tem que aproveitar aquele momento para olhar para o nosso objetivo. Qual é o meu objetivo? E aí eu descubro a minha missão. Eu posso descobrir a minha missão nisso daí, igual o pastor Adriano chegou a comentar, não é? Ele passou por todos esses problemas e nisso ele percebeu um dom que Deus colocou nele, de aconselhar pessoas que passavam por esse problema. Então, quando Deus ele nos coloca provas e nós olhamos para o objetivo final, que é o céu, é a salvação, essas provas não são nada. Sim. Essas provas elas são tão insignificantes que nós olhamos e aproveitamos elas para ajudar outras pessoas. Hoje eu tenho muito mais facilidade para falar com alguém que perdeu uma irmã. A minha mãe, muito mais facilidade. Minha mãe que duvidou se Deus existia naquele momento. Hoje ela chega e fala, eu sei que Deus existe. A história de Jó, né? Ixi, várias histórias. Ingrid, teve alguma coisa assim que você, naquele momento que você estava fazendo, né? E aí hoje você olha e fala, puxa, ainda bem que eu me empenhei naquilo lá. Tem sim. Uma fase da minha vida, no ensino médio, né, eu queria muito tirar 10 em matemática, porque meus pais eles sempre me cobravam muito na escola. Meu sonho nunca alcançado, viu? Então, e o Fabrício, que nunca foi na escola? E quem apanhava era a irmã, pelo que a gente entendeu. Eu não acredito que eu tirei 10 uma vez em matemática, nem eu acreditei, cara. É sério, eu fiquei assim, não, essa prova não é minha, nome, não. né? Mas foi verdade, no ensino médio. Foi só uma vez. nossa. No ensino médio, tá? Até a 5ª série eu era o aluninho da escola. Olha aí, ó. Aí comecei a... Aí depois... Então, e tinha algo que estava me atrapalhando muito. E eu falei assim, olha, eu vou conseguir tirar 10. E eu nunca fui muito destemida, vamos dizer assim, corajosa, né? Só que eu coloquei essa ideia na minha cabeça e eu falei assim, eu vou até o final. E aí eu falei com Deus, eu falei assim, Senhor, eu passo por isso. E eu falei, eu sou péssima em matemática, eu só tirava nota baixa. E eu falei assim, não, então eu vou me empenhar ao máximo. E eu deixei isso que me atrapalhava de lado. E eu falei assim, vai doer? Vai, me dói todos os dias. Mas me fez muito bem, porque quando eu fui fazer a prova, eu fui tranquila. E ao fazer a prova, eu fiquei assim, como que eu pude fazer tranquila, sendo que eu sempre tremia na base, vamos dizer assim. E aí, depois de uns dias, a professora falou, você tirou 10. Olha aí. E eu falei assim, mas como que eu fiz isso? Aí eu falei com Deus, eu falei assim, tudo posso naquele que me fortalece. Gente, ao vivo. Nós vamos pro momento hipertexto, porque nosso tempo está avançado e hoje o tema fluiu aqui, né? Vamos ler aqui rapidinho. Quero pedir para o Fabrício, 2 Timóteo 3, 16, 17. Ingrid, lê para nós Romanos 8, 28.
E o Renan lê 2 Coríntios 1, do 3 ao 4. Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês leem, já deu o parecer de vocês, e aí a palavrinha que se encaixa com disciplina, tá bom? Pra gente poder caminhar para os finalmente aqui. Então vamos lá, Fabrício. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Na minha versão aqui, não versão transformadora tá famosa, hein, gente? Essa versão aí. Ok, 16 e 17, não é isso? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, para que o jovem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra que salta aqui aos meus olhos aqui é aperfeiçoamento. Até notei aqui, é interessante, né? O desejo de Deus que a gente seja aperfeiçoado. Né? Quer seja pelas dificuldades. Isso. Melhor que não tivesse que vir a prova. Embora a gente saiba, Deus, Tiago fala, Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo, né? Mas Deus, ele permite a prova. Você vê isso claramente em Romanos 8, também fala sobre isso. Né? Tudo coopera para aquele que tem segurança do amor de Deus, né? De que Deus dirige tudo. Nós passamos a ter uma vida mais disciplinada. A gente entende que as coisas que a gente passa, se Deus permitiu, porque de fato Ele tem um propósito, Ele vai transformar isso em algum momento em bênção para mim ou para alguém. Tem até a música também, estava ouvindo no carro, aí vindo para cá, do Tiago Arraes, que acho legal, né? Transforma minhas provações em testemunho. Às vezes a gente, quando está no meio do furacão, da dificuldade toda, né? Hoje eu posso aconselhar jovens a ir para a comportagem. Comportei 14 férias, né? 14. E eu sei o quanto foi difícil para mim, muitas vezes, ir comportar. Comportagem, né? Quem está nos ouvindo aí pela primeira vez, é uma arte de vendas de jovens que trabalham com literatura para pagar a faculdade, realizar sessões de estudar. E por muitas vezes foi muito difícil. Eu me recordo que um pastor que cuidava da área na época falou assim para mim, eu não queria comportar porque não tinha dado certo. E ele falou, olha, o sol da comportagem é mais quente. É bem mais quente, mas é o lugar que você vai ter a segurança que Deus vai estar contigo. Eu lembro que escutei o pastor, agora não estou lembrando o nome, ele diz o seguinte, comportagem você vai chorando e volta rindo. Tudo posso aquele que me fortalece. Mas assim, é legal demais, Deus quer aperfeiçoar a gente. Um dos recursos que Ele usa para isso é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não é só um momento só de ânimo e tal. Até hora que vai falar assim, você está errado mesmo, rapaz, o cavalo... Não seja como um cavalo, precisa de um cabresto para poder mudar de rumo. Para de ser cabeça dura. E é legal ver a Bíblia, ver Deus usando a palavra. Deus que é realmente útil para tudo. Ela é útil para tudo em nossa vida. E se a gente seguir as orientações da Bíblia, e até em meio aos nossos devaneios aí, a gente reconhecer que as provas vêm de Deus e Ele não manda nada daquilo que a gente não pode suportar, também está na Bíblia, né? A gente passa a perceber que Deus, de fato, o que Ele quer mesmo é nos aperfeiçoar. É nos burilar, quer nos tornar mais fortes, mais cascudos e fazer a gente olhar quando chegar no céu, né? Olhar para trás e reconhecer que o que a gente passou aqui, as provas que a gente passou aqui, elas nem se comparam com a glória fumaça, que nos aguarda. Né? Ingrid, lê para nós então o teu texto, Romanos 8, 28, e já diz para nós aí qual seria a sua palavrinha no momento hipertexto. Ok. A minha versão é a NVT, a transformadora. Aqui em Romanos 8, 28 diz assim, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Eu acho que o que mais me impacta nesse verso, e também ao falar de disciplina, é a forma de amar, que é totalmente diferente. A disciplina ela é uma forma de expressar que, filho, eu amo você. E quando eu vejo o que Deus fez ao entregar seu filho na cruz por mim, mesmo que eu seja imerecedora, eu penso assim, é tanto amor que, ao ser disciplinada, por que não deixar que Ele me discipline? Por que não deixar que Ele me repreenda, me corrija, me advirta quando necessário, quando for preciso? Então, para mim, o ápice daqui da lição é a forma de amar ligada à disciplina. Muito bem. Amém. Renan, vai lá para fechar esse momento. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. É aquilo que o pastor Adriano falou, né? Eu sou consolado para poder
e sou ensinado a consolar para consolar outros. Então, eu diria que, até nisso, né? Numa lição que nós estudamos aí semana passada, eu falei sobre missão no final da graça, e eu acho que não tem como tirar essa palavra também. As provações que nós vivemos é também relacionado à missão. É relacionado a poder ajudar outros também que estiverem à minha volta, para consolá-los também e ensiná-los o caminho de Jesus. Isso aí, gente. Nós temos que entender que Deus nos disciplina com um propósito e também nós temos que nos autodisciplinar para um objetivo, né? Alguns querem emagrecer, outros querem criar músculos, outros querem mudar alguma coisa. Tem que ter disciplina, né? Nada nesse mundo vem de maneira fácil, né? Bom, para a gente finalizar, eu queria agradecer a companhia de vocês, né? E já pedir para você, em uma frase aqui, como consolar alguém que está nesse momento sendo disciplinado por Deus, passando por uma coisa que está colhendo fruto da maldição por ter errado e está aí refletindo até rebelde. O que você falaria, Renan, em poucas palavras, aí para essa pessoa que está passando por esse momento aí? Simplesmente o diamante ele precisa ser moldado, né, para ele ter valor. Opa. E então, quando Deus ele nos molda, quando Deus ele tira uma brechinha, uma aresta, limpa um pouquinho a gente, é para nos tornarmos pessoas melhores para Ele e para outras pessoas também. Muito bem. Ingrid. Muitas vezes é preciso derramar lágrimas para poder ser forte. E é na fraqueza, nas provas, que Deus mostra o seu poder na nossa vida. É por isso que, se você está passando por algum momento difícil, não se limite a olhar para o problema. Olhe para Deus e Ele vai mostrar o seu amor nessa forma de disciplinar você. Amém. Muito bem. Fabrício? Olha, eu acho que a gente nunca vai errar em seguir as orientações de Deus, né? Eu acho interessante demais, né? Como a Bíblia é clara quando Deus disciplina a gente, né? O interesse de Deus é que a gente percebesse que Deus ele quer o nosso bem. Ele planejou que a gente usufruísse o melhor dessa terra, né? Toda vez que você fala em disciplina, está me vendo aqui alguns casos à mente, né? E quando eu cheguei no meu primeiro semana no distrito, tinha um caso bem delicado e tudo, que envolvia uma questão de disciplina, de remoção de igreja. Sei. E eu estava lá, eu cheguei no distrito e recém-formado, e ninguém queria tocar no caso, era um caso, tinha que ir lá, tinha que avisar e tal, aquela coisa toda. E eu me recordo quando eu fui lá, essa pessoa teve praticamente um ataque, veio o SAMU, foi um negócio bem terrível, constrangedor. Mas Deus colocou assim, convicção, pode ir, porque eu quero salvar ele. E tinha dado rolo com a família e tudo. E foi muito difícil, foi lá, porque o processo todo, ler na igreja, né, tal, foi removido, a pessoa ficou a princípio fora de si, ameaçava os irmãos, me ameaçava, disse que ia matar, aquela coisa toda. Foi interessante. E eu me recordo que a gente manteve essa questão de deixar claro que era o melhor, porque tinha uma consequência. E por ter sido público tinha que colher. Foi bem complicado. E eu me recordo que um dia depois, eu pregando, essa pessoa foi lá, eu estava saindo já no carro, e aí essa pessoa foi lá, estava gelada, pegou assim minha mão, pastor, pode me dar uma carona? E eu, eu mantive assim minha postura, sim, claro, te levo em casa assim. Na mesma casa que eu tinha ido quando tinha chegado. Mas chegar na casa da pessoa, o primeiro contato, dizer que ele ia ser disciplinado. Foi complicado. E aí ele entrou no carro e começou a contar. Lembra tal dia que você estava pregando aqui? Aí eu disse, lembro. Pois é, naquele dia, pastor, você não conhece meu passado. Ele contou todo o passado. Ele já tinha vivido em gangues e tal, né, envolvidos em brigas. E naquele dia, eu contei para um colega meu do passado o que tinha acontecido na igreja, tinha sido removido, tinha sido chegado um pastor assim e tal. E o cara começou a falar, como é que pode? Deixa ele fazer isso contigo? Tô te reconhecendo mais, rapaz. E o cara sugeriu, esse amigo dele, para que eu te matasse. E ele me emprestou o revólver, encheu de bala, foi na frente da igreja. Isso no carro, dentro do ele carro. Corajoso. Aí ele disse, naquele dia eu fui na igreja te matar. Naquele dia, pastor, eu estava com o revólver cheio de bala, e eu vou te falar uma coisa, eu já tinha feito outras coisas no passado. Antes de conhecer Jesus, eu cheguei a apontar a arma para ti, e algo disse, não atira. O cara que estava comigo, esse que me incentivou, pastor, ele falou assim, deixa que eu faço, tu é fraco mesmo, rapaz. E eu segurei ele. Mas naquele dia eu fui te matar. Aí ele me contou tudo aquilo e tal. Ele falou tudo isso, porque no final, quando eu chegando perto da casa dele, ele disse assim, eu queria só te agradecer, porque Deus usou você para dizer que me ama.
E eu nunca me esqueci daquilo. E nunca tive, não que seja um processo fácil, o pastor sabe disso, de fazer um processo disciplinar quando necessário, publicamente, né? Porque a disciplina de Deus, ela é feita sempre para salvar. Nem sempre as pessoas voltam atrás. Mas aqueles que reconhecem que está vindo de um Deus que ama. Eu tive o prazer de batizar esse cara. Poxa. Ele era um líder, já investido, um desbravador. Coloquei o lenço nele, batizei ele. Foi uma festa naquele dia. E está lá, graças a Deus, ativo, firme. A igreja recuperou a família toda. É uma benção. É lindo demais. A disciplina de Deus é uma benção, né? E é para salvar. Eu fui disciplinado e hoje eu sou pastor, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos terminar então com uma oração. Ingrid, pode terminar para nós com uma oração? Pois sim. Oremos. Senhor Deus que estás nos céus, nós te damos graças porque o Senhor é nosso Pai. O Senhor nos corrige, o Senhor nos repreende porque nos ama. E o Senhor demonstra esse amor na cruz do Calvário. Por isso que eu te peço, no nome de Jesus, ser com cada filho teu, Senhor, que não consegue enfrentar essas tribulações sozinhos. Que no nome de Jesus, o Senhor possa dar o seu Santo Espírito e que todo o mal, Senhor, que essa pessoa tem na sua cabeça ou passa na sua vida, que possa ser repreendido. E que essas pessoas possam achar a paz que provém da sua palavra, provém de ti. Que o Senhor possa também, a cada dia mais, nos usar para que mais pessoas possam estudar a lição da Escola Sabatina e que todos nós juntos possamos aprender no podcast cada dia mais. No nome de Jesus, amém. 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 Ingrid, obrigado. Deus abençoe o teu trabalho, tá bom? Obrigado, eu. Renan, valeu, cara, mais uma vez aí. Valeu, gente. Parceirão, obrigado, viu, Fabrício? Tamo junto. Tá? E para você que nos ouve, segue a gente lá no @ja.paulistaleste no Instagram e também no YouTube /paulistaleste. E para concorrer à camiseta No Contexto é fácil, é só marcar a gente numa publicação com a hashtag Disciplina no Contexto. Gente, obrigado pela companhia, valeu, até a próxima semana no mais um episódio. Valeu, gente!